O Shopping Colinas, ele é muito próximo de onde a mãe do Tuane sempre morou. Então nós passeávamos bastante, tomávamos café lá todo final de semana. A gente ia muito na Starbucks. E aí tinha um pontinho de frente para Starbucks e pensamos, e se? E para nossa sorte, numa tarde a gente ligou para o shopping. O dono do shopping estava presente na administração. E ele falou, tudo bem, então vocês têm 3 horas para me trazer as coisas aqui que eu quero experimentar e saber que projeto é esse. E nós estávamos na academia nesse momento. Fomos encontrar o dono do shopping com uma caixa de plástico cheia de doces, com roupa de academia, da forma mais inconsequente possível. E por sorte, ele gostou da gente. Ele achou interessante. Primeiro que era um projeto muito ousado, até porque ninguém que tem nem um nome, uma fachada, gostaria de abrir um café de frente para a maior franquia de cafés do mundo. Então, eles acharam muito engraçado, intrigante. E aí, quando o shopping aceitou a nossa proposta, nós olhamos um para o outro e falou, e aí, como é que a gente vai abrir agora? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha marca, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha nada. A gente não tinha nome para dar de garantia, então precisamos pedir para a avó da Camila ser a nossa fiadora dessa primeira loja. E novamente, ninguém acreditou na gente. Eles viram que o que tinha acontecido com o quiosque no mercado e acharam que isso poderia acontecer de novo nessa loja do shopping. E só tem uma pessoa que é mais louca do que a gente, que é a minha avó. E foi a única que aceitou ser a nossa fiadora. Colocou o único apartamentinho que ela tinha lá. E tudo bem se não der certo. E eu falei, Tuane, tem que dar certo. Eu não posso fazer isso com ela. Às vezes a gente acha que está sozinho, que não tem ninguém para contar. Mas se você procurar, sempre vai ter alguém disposto a te ajudar a investir no seu sonho. E a gente tinha uns 50 mil reais no caixa, de 1 ano e meio de trabalho. E aí em 1 mês a gente construiu a loja, gastamos 48 mil reais, então nós abrimos uma loja no shopping com caixa de 2 mil reais. E quando estava se aproximando de pagar o primeiro boleto, o Tuane falou, como que a gente vai fazer isso? Porque a loja ela performou muito bem desde o primeiro mês, isso a gente não tem o que reclamar. Acho muito difícil alguém que empreende no Brasil hoje em dia conseguir falar que nunca colocou dinheiro próprio para fechar o mês. Isso nunca aconteceu com a Bon Appétit. Desde o primeiro mês, a Bon Appétit se paga. Mas quando a gente tem uma empresa muito nova, a gente não tem linha de crédito. Então, tudo você tem que comprar em grande quantidade. Você não consegue negociar preços. Então, o investimento de matéria-prima do primeiro mês foi muito alto. A gente comprou muita coisa porque não sabíamos o que esperar de estoque. Então, tudo isso foi um dinheiro gasto que a gente deveria ter guardado para o aluguel, para o condomínio. Como o dono do shopping nos disse, quando a gente assinou, ele falou, vocês têm noção de que eu não sou o seu pai, eu sou o seu padrasto. E se você tiver que sair, você vai dever para mim pro resto da vida. E aí, por sorte, acredito muito em destino e que as coisas, elas se encaminham para se resolver quando você está na sua estrada, no seu caminho certo mesmo. O shopping errou a data do boleto do primeiro mês. E foi isso que nos salvou. Tivemos uns 15, 18 dias a mais até eles resolverem o problema e conseguirem liberar o boleto para que a gente pagasse. E foi isso que salvou. O mais louco é que essa loja ficava bem na frente da Starbucks. E sim, foi uma estratégia para despertar a curiosidade dos clientes que saíam do Starbucks e viam a minha loja logo em frente. Mas você tem noção do que é abrir uma loja de frente da maior e mais desejada rede de cafeterias do mundo? Ninguém acreditou que isso daria certo, mas deu.
Eu era uma que não tinha muita fé. E eu sabia que eles estavam investindo tudo. Do mesmo jeito que eu acreditava, eu desacreditava. Porque eu sabia que ali tinha que ser o ponto certo. Que teria que dar certo. E aos poucos ele foi construindo o espaço dele. E no final de um ano, eu via que eu estava errada. Porque foi. Eu gastei tudo o que tinha e o que eu não tinha para alugar e reformar aquela loja, confiando totalmente na minha vontade de ter o meu próprio negócio e viver da confeitaria. Eu já tinha uma visão de gestão que trouxe comigo da faculdade de administração. Desde aquela época, eu já enxergava os 3 pilares de uma confeitaria lucrativa, que é margem, recorrência e escala. E eu sabia que para ter sucesso nessa loja, eu precisaria aplicar esses 3 pilares no meu modelo de negócio e nas vendas dos nossos doces. Mas o jogo agora era outro. Se eu não tivesse um fator de diferenciação, o Starbucks ia literalmente engolir o meu negócio. Então o sucesso ou o fracasso dessa nossa jornada dependia 100% das receitas e doces que eu faria. Eu precisava de uma vitrine de doces que fossem lucrativas, doces com mais de 500% de margem, que eu pudesse trabalhar pouco e ganhar muito, e que esses doces fariam o cliente voltar todos os dias da semana para comprar novamente. E o mais importante, esses doces precisavam ser diferentes. Então, foi em busca desse meu fator de diferenciação que eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube sobre confeitarias fora do Brasil e vi que lá fora o pessoal fazia doces bem diferentes. Eu via entremês de frutas, de chocolates, tortas chamativas, receitas autorais que parecia que cada doce era único, como se fosse um doce que contasse uma história. Algo bem diferente do que eu via em outros confeiteiros aqui no Brasil já fazendo. Com doces muito parecidos um com o outro, sem nenhuma diferenciação, abarrotados de açúcar, de gordura, para esconder a falta de um sabor realmente único. Ali eu percebi que era exatamente o que eu estava fazendo no quiosque, com os meus 16 tipos de brigadeiro. E com certeza não seriam esses doces que teriam a chance de derrotar uma Starbucks. Então ali eu decidi trazer os entremês para a minha loja. Ninguém ensinava a fazer essas receitas de entremê na época. Então eu tive que errar muito e gastar muito ingrediente até chegar na fórmula de entremês que eu faço hoje. E aí sim, com um produto certo nas mãos e aplicando os 3 pilares de uma confeitaria lucrativa, eu pude inaugurar a minha primeira loja oficial e torcer para dar certo logo de cara, porque a gente estava com a corda no pescoço na época. Mas naquele momento, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, eu só conseguia pensar, e se der certo? Beleza. Tinha o risco de eu abrir a loja e não vender tão bem. Tinha o risco de eu virar piada entre amigos e familiares, de passar vergonha por ter acreditado no meu sonho. Tudo isso podia acontecer. Mas aquela pergunta não saía da minha cabeça. Mas e se der certo? Como seria a minha vida e da Camila se desse certo? Qual seria o nosso carro? Onde a gente poderia morar? Onde nossos filhos poderiam estudar? Quantos países a gente poderia conhecer? E se der certo? Então, eu dei um salto de fé. A gente nem podia acreditar que tinha dado tão certo. Tínhamos 3 mesinhas com 3 cadeiras na porta. Então, assim, tinha tudo pra gente não conseguir fechar esse primeiro mês.